Você conhece a história do último êxodo? Com certeza você já ouviu falar no livro de Êxodo, onde vemos Moisés transformando as águas em sangue, fazendo brotar rãs do rio, piolhos da terra, fazendo saraiva cair do céu e até mesmo o mar se abrindo para o povo de Israel fugir da ira de Faraó. Mas você sabia que nos últimos 3 anos e meio haverá um último êxodo, onde Deus atrairá o seu povo para o deserto e ali lhes falará ao coração e entrará em juízo face a face com eles? Bom, há alguns dias atrás eu gravei uma live com o irmão Maurício do canal Eterno Propósito. Se você quer ver um estudo profundo sobre esse tema, essa é uma boa sugestão para você. Bom, no livro do Apocalipse, no capítulo 12, nós vemos uma mulher vestida do sol, tendo a lua debaixo dos seus pés e uma coroa de 12 estrelas sobre a sua cabeça. Também vemos um dragão vermelho com 7 cabeças e 10 chifres. Sabemos que a mulher fala da esposa do cordeiro, pois ela está com dores de parto, e Paulo fala nas suas cartas que nós gememos com dores de parto até que venha a redenção do nosso corpo. O apóstolo Paulo também fala que gemia com dores de parto para que Cristo viesse a ser gerado na igreja. Ou seja, essa mulher nada mais é do que a igreja, do que o Israel espiritual de Deus. E o filho varão nada mais é do que Cristo, pois ele vai reinar por 1000 anos e reger as nações com vara de ferro. Ela tem uma coroa de 12 estrelas sobre a sua cabeça, pois a igreja é formada por judeus e gentios, ou seja, as 12 tribos de Israel. E os gentios estão inclusos nesse plano de ser como estrelas do céu, assim como Deus prometeu ao nosso pai Abraão. E no sonho de José, vemos as 12 tribos sendo representadas como 12 estrelas. Aí nós podemos entender porque este é um grande sinal, como diz Apocalipse capítulo 12, verso 1 ao 5. E viu-se um grande sinal no céu, uma mulher vestida do sol, tendo a lua debaixo dos seus pés e uma coroa de 12 estrelas sobre a sua cabeça. E estava grávida e com dores de parto, e gritava com ânsias de dar à luz. E viu-se outro sinal no céu, e eis que era um grande dragão vermelho, que tinha 7 cabeças e 10 chifres, e sobre as suas cabeças 7 diademas. E a sua cauda levou após si a 1/3 parte das estrelas do céu e lançou-as sobre a terra. E o dragão parou diante da mulher que havia de dar à luz, para que quando desse à luz, lhe tragasse o filho. E deu à luz um filho homem, que há de reger todas as nações com vara de ferro. E o seu filho foi arrebatado para Deus e para seu trono. Nesse texto também vemos um dragão com 7 cabeças e 10 chifres, que com a sua cauda arrasta para si a 1/3 parte das estrelas do céu e as lança sobre a terra. Ora, nada disso seria por acaso, pois isso são analogias e tipologias, pois no profeta Isaías está escrito que o ancião de respeito é a cabeça, e o falso profeta é a cauda. Sabemos também que Jesus compara os anjos como estrelas do céu, e quando os eleitos ressuscitarem, resplandecerão como as estrelas do céu. Logo, as estrelas do céu representam os anjos de Deus. Isso mostra que quando a iniquidade e inveja surgiu no coração de Lúcifer, ele agiu como um falso profeta no céu, enganando a 1/3 parte dos anjos de Deus e fazendo eles caírem juntamente com ele. Logo, vemos nesse texto Satanás transformando os anjos de luz em mensageiros das trevas, e fazendo assim, arrastam a 1/3 parte destes anjos. E Deus restituirá esta 1/3 parte que foi roubada com seus eleitos, transformando muitos ministros de Satanás em filhos de Deus, e muitos filhos das trevas em anjos de luz. E João continua: o dragão parou diante da mulher que havia de dar à luz, para que, dando ela à luz, lhe tragasse o filho. E deu à luz a um filho homem, que há de reger todas as nações com vara de ferro. E o seu filho foi arrebatado para Deus e para seu trono. Muitos têm uma visão errada desse texto e interpretam que o apóstolo João estaria falando que a igreja seria arrebatada antes que viesse o período da grande tribulação. Porém, isso é um grande engano, pois o apóstolo João continua
o texto falando: e o dragão irou-se contra a mulher e foi fazer guerra ao remanescente da sua semente, os que guardam os mandamentos de Deus e têm o testemunho de Jesus. Se o dragão começa a perseguir quem tem o testemunho de Jesus, é porque ainda haverá na terra pessoas com testemunho de Jesus. As duas testemunhas do Senhor que estarão profetizando e dando testemunho do Senhor por 3 anos e meio, e estarão sendo entregues na mão da besta que emerge do abismo, exatamente no mesmo período em que uma parte da igreja estará no deserto, ou seja, 1260 dias. Sabemos também que as duas testemunhas não se limitam apenas a 2 profetas que irão vir nessa terra. Eles são a representação de 2 povos que, unidos pela cruz de Cristo e pelo mesmo espírito de profecia, estarão profetizando. As 2 casas de Israel unidas em um só corpo, os judeus e gentios unidos por um mesmo espírito, trazendo os juízos de Deus contra os adoradores da besta, aqueles que não têm seus nomes escritos no livro da vida desde a fundação do mundo, e com sinais e prodígios convidando os povos para um grande arrependimento. E por que no Apocalipse 12 Deus quis fazer uma grande analogia para o tempo de Moisés? Porque no Apocalipse 11 já Deus quis fazer uma grande analogia com os 2 profetas que profetizaram diante da face de Faraó, assim como as testemunhas profetizarão ante a face da besta. E por que no Apocalipse 16, nas 7 taças da ira de Deus, Deus faz uma grande analogia com as 10 pragas do Egito? Pois tudo isso está relacionado com o último êxodo e com a pregação das 2 testemunhas. Prepare-se nessa jornada para conhecer como verdadeiramente Deus livrará a igreja da hora de tentação que há de vir sobre o mundo todo, como diz Apocalipse, capítulo 3, verso 10. Como guardaste a palavra da minha paciência, também eu te guardarei da hora da tentação que há de vir sobre todo o mundo, para tentar os que habitam na terra. Alguns pensam que esse texto trata de um arrebatamento pré-tribulacional, pois supostamente nós seremos arrebatados na frente de outros, até mesmo na frente dos profetas que deram a vida pelo Senhor, e por isso o Senhor nos apostatará para o céu, pois diferente do que muitos pensam, a apostasia não é desvio da fé, e sim o arrebatamento do filho varão. Segundo a linha pré-tribulacionista, Paulo cria e ensinava que o arrebatamento aconteceria na sua época e ainda falava isso pela palavra do Senhor. Logo, Paulo, como um falso profeta, usou o nome de Deus em vão e falou mentiras em nome do Senhor. Infelizmente é isso que muitos creem e pregam, mas ainda há uma chance deles tomarem uma atitude prudente diante do Senhor, conhecer seus erros e recuperar o que Deus preparou para eles antes da fundação do mundo. Mas muitos desses já endureceram seu coração, e apenas para poderem vender seus vários livros e anunciar seus cursos, preferem distorcer a Escritura, tanto as palavras de Jesus como as palavras dos apóstolos, tanto as palavras do Apocalipse como as palavras dos profetas. Estes, a todo custo, trabalharão como falsos profetas, assim como Satanás, como um falso profeta, enganou os anjos no céu. É por isso que os falsos profetas são chamados de a cauda do dragão. Por que em Apocalipse 12 Deus quis usar uma analogia de um grande dragão vermelho? Pois pelo profeta Ezequiel Deus já havia chamado Faraó de grande dragão, como diz Ezequiel no capítulo 29, verso 3. Fala e dize: assim diz o Senhor Deus, eis-me contra ti, ó Faraó, rei do Egito, grande dragão, que pousas no meio dos teus rios e que dizes, o meu rio é meu, e eu o fiz para mim. Veja que o dragão é mais uma tipologia para falar de Faraó, apontando para o diabo, mais uma figura através da qual Deus nos faz voltar e prestar atenção no tempo do êxodo e encaixar isso na última semana do profeta Daniel, e saber aonde Deus verdadeiramente livrará a sua igreja, o seu povo, a sua esposa, e que ela não vai ficar durante 7 anos fazendo bodas no céu. Enquanto isso, as pessoas que não foram dignas de subirem vão sofrer a ira de Deus, e nos mostra o verdadeiro poder de Deus em conseguir livrar os seus santos, mesmo que eles estejam aqui na terra. De novo, a alegoria melhor do que a do tempo do Êxodo, onde Deus livra os seus santos, o seu povo, das pragas do Egito, mesmo eles estando no Egito. Se antigamente Deus fez isso, quanto mais hoje. Ainda que alguém diga, mas se a igreja ficar na terra, com certeza os drones da besta poderão ir até o deserto e detectar que ali há pessoas tementes a Deus e matá-los. Não é justo, pois a noiva não pode ir para as bodas cheia de sangue. Veja
como esses não conhecem a Escritura nem o poder de Deus, pois em nenhum momento a Bíblia diz que a igreja vai ir para as bodas ensanguentada. Por isso haverá uma transformação de corpos, para que toda a lesão corporal que eles têm seja apagada, e eles terem um corpo incorruptível. E veja como eles não conhecem o poder de Deus, pois eles acham que a glória de Deus se limita aos drones da besta. Você acha que no deserto, no tempo de Moisés, o povo sem a ajuda de Deus não morreria nas mãos de Faraó? Claro que morreria, mas o que Deus fez? Deus tampou os egípcios com uma coluna de fogo para eles não poderem ver os israelitas. Então, por que ele não pode fazer isso no futuro? Por isso que eu chamo essa grande profundidade da palavra, essa grande revelação de o último êxodo. Pois o escritor aos Hebreus fala que as coisas da lei eram sombras do que ainda havia de se manifestar. Ora, o livro de Êxodo também faz parte do Pentateuco, da lei de Moisés. Logo, a parte do deserto, da fuga, fugindo da ira de Faraó, também é sombra do que vai acontecer na última semana do profeta Daniel. Há quem diga que o deserto é espiritual e que não fala de um lugar específico ou de lugares específicos, e sim de dificuldades na vida. Por isso o deserto seria espiritual e a igreja não sairia fisicamente do meio das cidades e iria para um deserto literal. É claro que o deserto fala de dificuldades na vida, mas uma coisa não anula a outra. O literal não anula o espiritual, e muito menos o espiritual anula o literal. Pois a Bíblia mostra que a igreja deverá sair do meio das cidades, cidades grandes e pequenas. E o próprio Deus tirará a igreja do sistema mundial, um sistema babilônico, um sistema egípcio, um sistema que escraviza os servos de Deus, assim como era feito no passado com os israelitas na terra do Egito. E o Senhor tirará seus servos desse sistema opressor e levará eles para um deserto, um lugar que ele demarcou de antemão. Em Isaías capítulo 27, verso 12. E será naquele dia que o Senhor debulhará seus cereais, desde as correntes do rio até o rio do Egito. E vós, ó filhos de Israel, sereis escolhidos um a um. Então, esse é o território que Deus demarcou para que os filhos de Israel fossem protegidos e mais tarde colhidos, um a um, porque eles são o trigo, eles são as primícias, e eles vão ser peneirados para que tudo que é palha vá embora e o vento leve, e tudo que é bom, que dá fruto, permaneça. Porque no deserto haverá rebeldes, haverá pessoas que reclamarão, assim como foi no tempo do Êxodo. Pois as pessoas no tempo do fim vão ter que deixar suas casas, que trabalharam anos para conquistar, os carros que eles parcelaram várias vezes e se esforçaram, suaram para pagar, vão ter que abandonar tudo isso para serem protegidos ou para ficarem fora da vista da serpente. Ou senão vão ter que dar a vida pelo Senhor, pois há alguns que estão destinados para morrer e vão ser fiel até a morte. Nada temas das coisas que hás de padecer. Eis que o diabo lançará alguns de vós na prisão, para que sejais tentados, e tereis uma tribulação de 10 dias. Sê fiel até a morte, e dar-te-ei a coroa da vida. Porém no deserto haverá rebeldes, haverá muitos que não estarão satisfeitos, assim como houve no tempo do Êxodo, e que começarão a reclamar: ah, nós não temos comida, ah, esse deserto escaldante, ah, eu quero água, ah, eu quero carne, ah, quando eu morava lá no sistema, eu tinha tudo. Eu tinha que trabalhar como um escravo. Eu era escravo do sistema, mas eu tinha o que comer. E não vão ter fé em Deus. Por isso que ele fala lá em Ezequiel, capítulo 20, a partir do verso 33. Vivo eu, diz o Senhor, que com mão forte, com braço estendido e com indignação derramada, hei de reinar sobre vós. E vos tirarei dentre os povos, e vos congregarei das terras nas quais andais espalhados, com mão forte e com braço estendido, e com indignação derramada. E vos levarei ao deserto dos povos, e ali face a face entrarei em juízo convosco, como entrei em juízo com vossos pais no deserto, na terra do Egito. Veja que o Senhor está chamando a nossa atenção para nós nos lembrarmos do Êxodo, pois ele está falando de um outro Êxodo, que é o último, que acontecerá no tempo do fim.
Também vos farei passar debaixo da vara, e vos farei entrar no vínculo da aliança, e separarei dentre vós os rebeldes, e os que transgrediram contra mim. Da terra das suas peregrinações os tirarei, mas a terra de Israel não voltarão, e saberão que eu sou o Senhor. Está vendo que os rebeldes, eles são tirados do meio do sistema e vão para o deserto, junto com a igreja, mas o deserto não é apenas para as pessoas serem protegidas da vista da serpente, e sim para elas passarem por uma provação e entrarem nos eixos com Deus, entrarem no vínculo da aliança. Como diz o texto: de todas as terras pelas quais andam peregrinados, os tirarei, mas para a terra de Israel eles não voltarão. Ou seja, muitos perderão o seu sacerdócio ali, ou perderão até mesmo a sua salvação. E muitas pessoas que não tinham o sacerdócio sobre si vão passar a ter nesse período, nesse tempo do deserto, porque muitos primeiros serão últimos, e muitos últimos serão primeiros, porque muitos são chamados e muitos são tirados do sistema, mas poucos vão ser escolhidos, porque nem todos vão perseverar até o fim e serem salvos. É para isso que a igreja será atraída para o deserto, que é um deserto só. Não negamos que Deus também poderá proteger pessoas entre as nações, mas o lugar que Ele demarcou e que Ele vai entrar em juízo com o povo dele é lá, desde as correntes do rio até o rio do Egito. Aquele território Ele cercou para que a besta não tenha acesso. Mesmo que hoje seja um local de fácil acesso para todos os países do Oriente Médio, Ele cercará aquele território, porque ali estarão os seus servos, e quem tocar neles, toca na menina do olho do Senhor. E como disse o texto de Ezequiel capítulo 20, Deus os tirará com mão forte e braço estendido e os levará para o deserto. Por isso, vocês devem estar tranquilos, porque na hora certa, no tempo certo, as testemunhas irão pregar, irão despertar as virgens. Talvez você possa estar dormindo, mas você está dormindo com azeite e vai ser despertado pela pregação das testemunhas e vai ir para o deserto no tempo certo. Não faça como pessoas sem entendimento que pegaram suas muambas e partiram para uma floresta, para o meio do mato, para lugares em interior de cidades, e acham que já estão protegidos no deserto, porém estão todo dia postando vídeos no YouTube, estão fazendo encrenca nas redes sociais e acham que estão longe da vista da serpente. Só por ter Wi-Fi e celular em um lugar, mesmo que seja a 500 quilômetros de uma cidade, a pessoa não está fora da vista da serpente. E sim, está apenas querendo chamar a atenção, ou está sendo levada por ventos de doutrinas e por conselhos de canais sensacionalistas que ficam apenas perturbando o povo de Deus para ganhar engajamento nos seus canais, mas não tem nenhum compromisso com o Evangelho. Não siga estes, porque o que eles fazem não é despertar as virgens, muito pelo contrário, é conversa para boi dormir. Eles estão te fazendo adormecer mais ainda do que despertar. As verdadeiras testemunhas do Senhor, que terão azeite de ouro, elas sim falarão a verdade e despertarão as virgens com um toque de trombeta. Aí vem o noivo, saí-lhe ao encontro, e vão ir no tempo certo, no lugar certo, para onde Deus as conduzir. Não foi assim que nosso pai Abraão fez quando Deus falou: Abraão, sai da tua terra e dentre a tua parentela e vai para a terra que eu vou te mostrar. Abraão não questionou: Senhor, para onde eu vou ir? E não pediu um conselho ou caminho para o Senhor guiá-lo, mas ele foi e obedeceu à lei do Senhor, e para onde o Senhor o levou, ele foi. Esse é o exemplo de fé que todos nós devemos ter, pois se somos filhos de Abraão, devemos fazer as obras de Abraão. No momento certo, o Senhor nos guiará para o lugar certo, e aí iremos para o deserto, para passarmos por uma provação, e quem permanecer até o fim será salvo. Se você quer ter mais informações sobre esse assunto do deserto e mais textos sendo lidos, assista a live que vai estar na descrição e no comentário fixo desse vídeo. São 2 horas e 23 minutos
Tudo embasado pela Bíblia, sem nenhuma contaminação ou leitura de livros extra-bíblicos, e sim ensinamento puro bíblico, beleza? Então, espero que vocês tenham entendido. Se inscrevam no canal, deixem seu like, ativem o sininho, compartilhem esse vídeo e os outros vídeos do canal, beleza? Espero que tenham gostado e até a próxima. Deus esteja abençoando grandemente a vida de cada um de vocês.